Bom dia para vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E o programa especial dessa semana está sendo feito aqui diretamente da Coromoldas. E a gente vem nessa proposta que a gente já tinha apresentado para vocês no ano de 2017, de buscar olhar fora da caixinha e desvendar quais são as possibilidades que os empreendedores estão prevendo para o ano de 2018 nos diversos campos de atuação. Em especial em uma praia que não era muito a nossa, que era a praia da moda. E quem vai nos ajudar hoje para dizer como é que está esse cenário, quais as perspectivas, o que eles estão esperando dessa feira, é o presidente da AB Calçados, Heitor Klein. Pronunciei correto, Heitor? Perfeito, Regina. Bom dia a todos. Quantos anos já de atuação nesse segmento de calçados? Bom, a entidade tem 35 anos de atividades, né? Mas a indústria calçadista brasileira ela está presente de forma relevante na economia desde o final da Segunda Grande Guerra. Quando no estado do Rio Grande do Sul começaram a aparecer as primeiras empresas de porte digamos assim, grande, com significância na economia, com relevância nas comunidades em que atuavam. E principalmente a partir dos anos 70, quando houve o início das exportações de calçados, principalmente para os Estados Unidos. Essas duas datas marcam de uma maneira relevante a presença da indústria brasileira na economia nacional. E é interessante, né, que eu conversava um pouquinho com o Heitor antes de começar, que outra das metas do Notícia é a gente trabalhar exatamente essa questão do nosso Brasil, que abriga povos do mundo inteiro. Sim. E o Heitor me contava que tem forte influência dos alemães nesse trabalho que vocês desenvolvem. A indústria como tal, né, sem considerar a fase artesanal na produção de calçados no Brasil, ela surge exatamente a partir da imigração alemã para o estado do Rio Grande do Sul, quando na virada do século algumas pequenas atividades de construção de calçados em nível artesanal ganharam maior significância a partir de algumas revoluções que aconteceram no Sul e de guerras, inclusive. E isso gerou, a partir do aproveitamento das peles que os alemães curtiam, uma indústria ainda incipiente de produção de calçados. Simultaneamente a isso, aqui no estado de São Paulo, com a entrada dos imigrantes italianos, é que também começa a surgir produção calçadista e localizada especialmente na região onde hoje está a cidade de Franca. Esses dois movimentos, embora isolados um do outro, formaram o que hoje é a indústria brasileira de calçados. E é sempre importante para quem está querendo vir a empreender e arriscar nesse segmento, afinal de contas, tem muita empresa fechando, mas tem muita empresa abrindo e a gente torce para que menos empresas fechem no nosso país e cada vez mais, vou ficar mais pertinho um pouquinho do Heitor, e cada vez mais empresas abram as portas e gerem trabalho, a gente entender a nossa história. Porque a nossa história do passado, aprendendo com os erros e com os acertos, vai ajudar a contribuir para o nosso futuro. Dentro desse cenário todo, tantos anos de atuação, como o senhor está vendo esse atual momento? Quais são as expectativas para 2018 do mercado calçadista? Eu prefiro alongar um pouco a visão do nosso futuro, né, e não se restringir ao ano de 18, porque esse é um ano muito atípico, né, e que tem, como todas as circunstâncias do país, alguns eventos que têm um impacto forte na economia, na demanda e, portanto, na atividade empresarial como um todo. Não preciso citar aqui que Copa do Mundo e eleições se alternando no cenário nacional e com situações bastante decisivas na economia e na política que estão acontecendo agora tornam esse ano um ano diferenciado e difícil até em questões de previsibilidade.
O fato é que nós estamos ingressando numa fase muito acentuada de mudanças. O cenário internacional, a inovação, a indústria 4.0 e todos esses movimentos que acontecem a nível internacional, com as alterações na área da comunicação, as grandes mídias e tudo mais, tudo isso produz uma aceleração extraordinária nas mudanças, a ponto de que, por exemplo, ontem já se mencionava muito aqui no ambiente das feiras uma novidade de que agora nós já não temos mais coleções marcantes para a primavera, verão, o outono e inverno. É uma sucessão contínua de novidades no campo da moda que se apresenta ao consumidor. Há uma angústia da indústria de poder oferecer para os consumidores sempre um refresco, coisas novas na área do consumo, tanto no aspecto da moda, do visual do calçado, como no aspecto do conforto, no aspecto dos aplicativos que podem ser os chamados wearables, que podem ser incorporados na construção da manufatura. Então, nós estamos preocupados com isso e ocupados com isso muito mais, buscando atender esses anseios da população, da sociedade e oferecer ao consumidor alternativas interessantes e que possam ainda mais sempre qualificar o produto brasileiro. Quanto a 2018, somente voltando para a sua pergunta, há sim uma expectativa de que nós possamos reverter a inflexão da curva que nós tivemos nas últimas temporadas de quedas muito acentuadas. O fato é que a chave, a pedra de toque da indústria do consumo de calçado no Brasil está na demanda. E a população esteve prejudicada disso nas últimas temporadas em função das circunstâncias que nós conhecemos e que não vale a pena aqui repetir. Mas o fato é de que surge uma nova era e que nós agora podemos, embora com gradualidade e com parcimônia, e é bom que seja assim, recuperar de novo o nosso crescimento. Heitor, foi bem interessante até que você entrou na questão da indústria 4.0 e que muitas pessoas ainda não entendem qual vai ser essa nova proposta. Explica um pouquinho melhor para o nosso público do Notícia a que veio essa nova visão industrial. Nós temos na indústria calçadista sempre a visão de que é uma indústria tradicional, de artesãos. Mas o fato é de que hoje já existem avanços extraordinários na área tecnológica, principalmente na questão da robótica, na questão da informática como um todo, no campo geral, da gestão e da própria manufatura e da mecatrônica, inclusive, e que permite uma construção do produto de uma forma muito mais moderna e qualificada. Nós estamos ainda no Brasil, em termos de produção de calçados, num estágio intermediário entre a indústria 2.0 e a 3.0, né? Portanto, a questão da indústria 4.0 que se concentra muito mais nas atividades mais avançadas da mecatrônica e da robótica ainda não se conhece, não se aplica muito no Brasil. Mas há, sim, avanços notáveis no mercado mundial com relação a isso e, evidentemente, por nós estarmos inseridos no mercado mundial, por ser o Brasil o quarto maior produtor de calçados e que tem aspirações a ser um dos 5 principais exportadores e fornecedores do mercado mundial,
é vital, é necessário, e de que nós estejamos também par e passo com esse desenvolvimento que acontece nos mercados mundiais, de forma a poder oferecer também, não só para o consumidor brasileiro, mas também estar oferecendo para a população de todo o planeta um produto qualificado, um produto que atenda os anseios do consumidor no que respeita ao aspecto estético, o conforto e a durabilidade a um preço justo. É o que a gente brinca de bom, bonito e barato, é o BBB, bom, bonito e barato. Eu achei bastante interessante também quando você, Heitor, entrou nessa questão do aproveitamento do couro que existia lá atrás na história do nascimento da empresa, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão atrás de matérias-primas novas e tem pessoas pensando em reaproveitar e tem pessoas pensando em reciclar. Hoje tem muita gente ingressando nesse mercado e muita gente ainda nova nesse mercado. E pegando todo esse cenário do jeito que está o nosso mundo, não vamos falar só do nosso país, porque o mundo inteiro passa por mudanças, mas o nosso paísinho em especial. Que conselhos você dá para este empreendedor que nasceu agora, mais recente? Ou esse empreendedor que está querendo, mesmo com todo esse cenário, ingressar nesse mercado agora? Olha, o mercado ele é muito receptivo a novos entrantes. Mas o mercado também é frio e exigente. Portanto, para que se tenha êxito, é preciso ter um diferencial. Ou seja, novos entrantes para fazer mais do mesmo dificilmente terão sucesso. Nós temos hoje no Brasil cerca de... A estatística fala em 8.000 estabelecimentos produtores de calçados do Brasil. Nós consideramos que existam cerca de 2.500 empresas produzindo calçados no Brasil. Isso é um número bastante significativo. Portanto, há um novo entrante que é bem-vindo e que nós, como instituição, estimulamos muito que aconteça. E surgem efetivamente... o que se percebe é que tem sucesso aqueles que têm alguma coisa de inédito, de novo, seja em qualquer aspecto da economia. Por exemplo, a sustentabilidade tem sido uma motivação importante para esses novos produtores. E há casos, por exemplo, de uma empresa que no Sul, que se dedica a produzir calçados a partir da reciclagem completa dos produtos e dos insumos que são utilizados. E é um produto que pode se chamar de vegano, inclusive, porque não tem nenhuma aplicação de materiais que não sejam da natureza e não de origem animal. Então, esse tipo de produto, esse tipo de empreendedor, ele obtém um nicho de mercado importante, tem lá uma limitação de quantidades e tudo mais, a empresa dele jamais será uma mega fornecedora, mas tem uma colocação importante e um reconhecimento da sociedade em virtude desse diferencial que ele apropriou a uma indústria que é tradicional. Olha, eu estou muito feliz, eu brinco que eu só tenho a agradecer a Deus, né? Como é que a gente está de tempo, Ed? Eu brinco que eu só tenho a agradecer a Deus, porque a gente tinha essa curiosidade de saber, e o Heitor trazendo essas novidades, né? Um dos principais ataques, né, ao mercado de calçados é a questão da sustentabilidade, a questão do uso do couro, porque às vezes as pessoas têm uma tendência, as pessoas são tendenciosas a olharem as coisas apenas por um ângulo, sendo que a vida foi feita para ser olhada por todos os ângulos, ainda mais quando se trata de empreendedorismo. Quais serão os principais desafios desse mercado nos próximos anos, além da inovação? Quais serão os principais desafios? Mudou muito as formas de trabalho, por exemplo, as formas de trabalho em termos de confecção do produto? Regina, Heitor já me falou. Me permita antes voltar a uma questão da sustentabilidade, né? Quando se fala, por exemplo, nos curtumes, né?
que carregaram durante muitos anos essa pecha, né, essa impressão e essa visão da sociedade de ser uma indústria poluidora. Pode ter, isso efetivamente aconteceu no passado, né? Muito mais por um desconhecimento do impacto que isso estaria trazendo a essa atividade para o meio ambiente do que por uma atitude deliberada daqueles. Mas isso eu asseguro que pertence ao passado completamente. A indústria de curtidores do Brasil deu um exemplo dos mais notáveis no aproveitamento, no reuso e no completo controle dos resíduos industriais então não existe, é zero a emissão de poluentes da indústria de couros do Brasil inteiro. E mais, há um agregado maior. O Brasil é o maior produtor de carnes do mundo, sabe? E se não fosse a existência da indústria de curtimento de pele do Brasil, nós teríamos um enorme prejuízo e dano para o meio ambiente se a indústria de carnes, de alguma forma, jogasse na natureza, ou pela não existência dos curtumes, as peles dos animais ficassem expostas à degradação. Isso teria um impacto incomensurável ao meio ambiente nacional. Então é graças aos curtumes hoje nós não temos essa ameaça, em primeiro lugar, da disposição na natureza das peles à putrefação natural, e sim a indústria, ao beneficiar essas peles, não é responsável por nenhum dejeto, por nenhum resíduo, por nenhum impacto, tanto às águas quanto ao ambiente em si. É bom fazer esse esclarecimento porque às vezes a percepção da sociedade, e eu fico agradecido por essa oportunidade de poder transmitir com responsabilidade essa afirmação. E a gente fica aqui aberto para que você venha na nossa redação aqui no centro da cidade compartilhar com a gente essas e outras experiências. No segmento da moda, Heitor, como a gente já tinha relatado, a gente ainda é uma criancinha, o Notícia para o Trabalho tem sido provocado e pretende desenvolver aí bastante pautas interessantes para esse ano de 2018, para os próximos anos, trazendo um outro olhar sobre os processos de trabalho, trazendo um outro olhar sobre o empreendedorismo, sempre com o objetivo de gerar espelhos afirmativos para a sociedade. Hoje, você, com a sua descendência alemã, que tanto contribuiu, como tantos outros povos, para a miscigenação, que é a principal fonte de riqueza no nosso país, é essa miscigenação que a gente brinca que os nossos japoneses são os melhores, então, consequentemente, os nossos alemães e os nossos portugueses e tudo mais. Obrigada. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Bom, temos o nosso site, www.bicalcado.com.br, e evidentemente nós estamos à disposição diretamente, quem quiser de alguma forma fazer uma consulta ou até uma sugestão a respeito das nossas atividades, nosso posicionamento no mercado, nós estamos sempre abertos a essa contribuição. Ok. Obrigada a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Continue acompanhando Notícia para o Trabalho, curtam, compartilhem, e quem quiser ser apoiador cultural do Notícia para o Trabalho, lembrando que não é qualquer empresa que pode apoiar culturalmente para o trabalho, vocês sabem que tem aí todo um processo nosso em relação de levar informação afirmativa e positiva para a sociedade. Entre em contato com a nossa Patrícia Costa ou com a nossa Maria Rodrigues e saiba outras informações. Tchau!